Olá, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas a mais essa palestra das Conversas Neuromusicais, na sua 11ª edição, né, desse projeto de extensão do Grupo Neuromúsica UFBC, que nesse ano está acontecendo em parceria com o Grupo Cognos, da Unesp, liderado pelo professor Marcos Mesquita, que está aqui com a gente e vai apresentar já já a Giovana para vocês, que é a nossa palestrante de hoje. A nossa palestra de hoje é a 75ª palestra dessa série, Conversas Neuromusicais, uma série que acontece desde 2015 de forma ininterrupta. Então, hoje temos a alegria aqui de ter com a gente a Giovana de Oliveira Santos e Souza, que vai falar sobre um tema muito interessante, muito instigante, né? Como é que é possível mapear funções cognitivas, como a linguagem e a música, em tempo real, durante cirurgias cerebrais, nas quais os pacientes permanecem acordados. Então, vou passar a palavra para o professor Marcos Mesquita, para ele apresentar a Giovana. Obrigada, Giovana, por aceitar nosso convite. Obrigado, Patrícia. Obrigado também por essa parceria entre vocês aí da UFBC e o nosso grupo de pesquisa. E eu fico muito contente de receber aqui a Giovana, porque nós fomos colegas de curso, né, de especialização em neurociências na USP, e ela é graduada em psicologia pela USP e especializada em neurociências, também pela USP, e atualmente ela cursa o doutorado direto no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. E o tema de sua palestra hoje é a avaliação intraoperatória das funções cognitivas, linguagem e música. Então, Giovana, bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Marcos. Eu tô. Deu um problema de novo aqui. Hoje eu tô cheia de problemas técnicos, pessoal. Super desculpa. A apresentação tinha aberto, aí fechou. Eu tô tentando voltar com ela. É, Mas agradeço muito o convite. O Marcos é um amigo de muito tempo já. E eu acompanho bastante o trabalho dele e da Patrícia também. Então, fico muito feliz de poder participar. Vamos ver se agora funciona. Um minutinho só. Maravilha. Vamos lá, então, agora sem mais delongas. Como a Patrícia e o Marcos apresentaram super bem, né? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a avaliação intraoperatória das funções cognitivas, focando principalmente na linguagem e na música, né? A linguagem que é da onde eu venho, né? O que eu acabo trabalhando mais, e a música que, como eu falava com a Patrícia antes, acaba sempre intermeando quando a gente fala de funções de linguagem. Me apresentar rapidinho, o Marcos já me apresentou, mas eu sou psicóloga, faço meu doutorado no Instituto de Psiquiatria, lá da Faculdade de Medicina da USP, e aqui embaixo tem uma fotinho da nossa turma de especialização, tem o Marcos, e de onde a gente se conhece, e foi onde eu conheci também os meus orientadores hoje em dia, né? A doutora Analia, essa aqui no meinho, e o doutor Lepski do lado dela, que são os meus orientadores no meu doutorado. Vamos lá, então. Eu coloquei uma trilha bem básica para a gente poder acompanhar. E ficando com dúvidas, podem ir escrevendo no chat e a gente, no finalzinho, conversa, eu respondo sem problema nenhum. Eu pensei em começar a falar um pouquinho sobre o que é essa avaliação intraoperatória, qual é o histórico dela, depois passar para as funções de linguagem e aí chegar na parte da música, tentando entender de que forma que a musicalidade se associa, mas também se dissocia das funções de linguagem e como que a gente pode avaliar isso dentro desse contexto intraoperatório. E vocês vão ver que tem uma série de desafios, de limitações e de avanços que precisam ser feitos nessa área.
e espero que daqui possam sair várias ideias nesse sentido. A avaliação intraoperatória, então, ela começa lá no século XIX, principalmente, primeiro com animais, né? A avaliação intraoperatória, o que que a gente entende por isso, né? É utilizar a estimulação direta, seja cortical, seja de feixes de neurônios, normalmente a partir de uma estimulação elétrica, para você conseguir medir alguma função, né? Então, lá no século XIX, isso foi iniciado com mamíferos, em funções bem básicas, motoras principalmente, ou seja, se eu estimulo uma via, o bichinho mexe a pata. E ao longo do tempo, isso foi se tornando cada vez mais complexo, cada vez mais refinado e saindo dessas funções mais básicas, sensoriais e motoras, e chegando nas funções cognitivas superiores. A primeira vez que foi feita em humanos foi em 1874. Em 1948, a gente tem um primeiro marco nesse mundo, né, das avaliações cognitivas superiores dentro de cirurgias, que é o teste de VADA, que apesar de não ser um teste de estimulação direta, é um teste que começa a informar para a gente a localização de algumas funções no cérebro. Então, para quem não conhece, o teste de WADA, ele é um teste em que você injeta uma substância, que é o amobarbital, que vai anestesiar temporariamente um hemisfério ou outro do cérebro. E quando você faz isso, você testa tanto funções motoras quanto de linguagem. A gente sabe que a maioria das pessoas tem a linguagem lateralizada para o hemisfério esquerdo, mas não são todas. Algumas têm ela para o lado direito ou bilateral. E quando você faz isso, você consegue descobrir para onde que está lateralizada essa função, né? Então, se eu anestesio o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo daquela pessoa e ela deixa de conseguir contar, por exemplo, eu sei que a função de linguagem está lateralizada para o hemisfério esquerdo. Então, aqui a gente começa a se aproximar desse entendimento da onde estão localizadas essas funções no cérebro. E aí, em 51 o Penfield, com o Jasper, lança os primeiros estudos com pacientes epiléticos, em que ele tenta descobrir a anatomia funcional do cérebro a partir da estimulação direta com corrente elétrica. Vocês devem saber do Penfield pelo homúnculo, né? Então, o primeiro estudo que ele faz, ele mapeia o homúnculo motor e o homúnculo sensorial, né? Aquele homenzinho que tem no nosso cérebro a partir dessa estimulação, mas ele faz isso posteriormente também com outras funções, uma delas é a de linguagem. Então a gente vê mais para frente aqui, essa imagem aqui de baixo, todos esses azinhos são regiões do cérebro, né? Aqui é uma junção da estimulação feita. Mas todos esses azinhos são funções de uma interrupção da função de linguagem. O paciente, nesse caso, parou de falar, né? Quando era estimulada. Então, ele também começa a fazer a estimulação para as funções de linguagem. Importante, né? Voltando um pouquinho. Primeiro, porque a gente sabe que existe uma variabilidade muito grande, tanto estrutural quanto funcional, entre os indivíduos. O cérebro de ninguém é igual. Então, para eu fazer qualquer tipo de intervenção no cérebro de alguém, né, esses pacientes que passam por essa operação são pacientes que vão passar por isso por alguma questão, seja para retirar um tumor, seja porque precisa encontrar onde que está sendo o foco epilético. Para eu fazer qualquer tipo de intervenção nesse cérebro, eu preciso saber estruturalmente e funcionalmente como esse cérebro está organizado nesse paciente, né? Eu não posso usar aproximações da literatura. Então, a avaliação intraoperatória atualmente é o padrão ouro, né? Você avaliar naquele paciente com estimulação elétrica onde está cada uma dessas funções. Para além disso, eu estou falando de pacientes que têm algum tipo de lesão, seja por um AVC, seja são funcional por conta da epilepsia. Então, são cérebros que também vão passar por uma reorganização cortical induzida, né, por essas lesões e por esses tumores. E isso pode causar uma redistribuição dessas áreas eloquentes. Áreas eloquentes, a gente entende aquelas áreas que são
cruciais para que uma função aconteça, né? E sem ela, a função é prejudicada. Então, por conta disso, a gente precisa, dentro do contexto intraoperatório, idealmente, avaliar as funções próximas da localização dessa lesão, desse tumor, para garantir que quando a gente for retirar esse tumor, a gente não gere nenhuma outra lesão que vai gerar um prejuízo funcional para esse paciente. Para vocês, né? Eu já falei do Penfield aqui embaixo, mas em cima a gente tem uma tractografia de um paciente que a gente fez, que eu acho que ilustra super bem assim como que o tumor ele mexe nas vias do cérebro, né? Então todas essas coisinhas coloridas que vocês veem são feixes de axônios que o tumor moveu ou que infiltram o tumor ou que de alguma forma estão numa configuração que não é a configuração usual por conta da presença dessa lesão, né? Então eu não posso me basear no padrão para entender onde é que estão as funções desse paciente se eu tenho uma função, eu tenho uma organização cortical dessa forma, né? Então por conta disso que a gente faz essa avaliação intraoperatória. Passando a linguagem, então, vários tipos de pessoas diferentes, linguistas, fonos, psicólogos, cada um vai ter uma definição, né, do que é. Mas para fins nossos aqui, a ideia é entender a linguagem como essa construção simbólica que permite trazer para a consciência as concepções, a recriação externo e interno. O que eu quero dizer com isso? É a forma que a gente tem através de conceitos de informar o mundo acerca dos nossos estados internos e também de nomear em torno para esse ambiente externo para que a gente consiga ter relações interpessoais, né? A gente conectada, né? Ela depende de vários sistemas para poder funcionar, desde sistemas sensoriais para eu conseguir ouvir a fala de alguém ou conseguir ler um texto, até funções motoras para eu conseguir movimentar as minhas mãos numa linguagem de sinal ou conseguir falar, até mesmo as funções cognitivas superiores, atenção, memória, ativação dos conceitos está funcionando muito bem para que essa função consiga ocorrer de forma saudável. E é extremamente importante, né? Porque é a forma através da qual a gente se conecta com o mundo, a gente constrói relações, então ela é determinante para a nossa vida socioemocional. Não vou entrar super no histórico da organização da linguagem no cérebro, é uma história longuíssima, mas acho que para fins do que a gente está falando aqui, eu vou trazer como que a gente entende a linguagem hoje, né? É muito possível que muitos de vocês nos estudos, né? Não sei qual é o background de todos vocês, é, mas tenham tido contato com um modelo que é muito ensinado ainda, né? Que é um modelinho que tem duas ou três áreas que são faladas quando a gente diz de linguagem, né? A área de Wernicke, a área de Broca, de Wernicke mais para compreensão, de Broca para produção, e às vezes consideram um feixe, né? O fascículo arqueado que conectaria as duas áreas, né? Esse é um modelinho muito simples, mas também muito reduzido do que acontece efetivamente no nosso cérebro, né? Hoje o modelo mais bem aceito, mais complexo, né, que a gente tem é esse modelo de via dupla, em que a gente tem nessa parte azulzinha aqui do centro, né, que é o giro e o sulco temporal superior, o processamento dos sons da fala. Aqui eu tô falando numa interação em que eu tô escutando alguma coisa e respondendo, tá? Que seria o que a gente chama de área de Wernicke. E essa informação que é processada ali, ela vai ser analisada em duas vias concomitantes. Uma via ventral, que vai aqui para o lobo temporal, que é a via semântica. Vai reconhecer essa fala, vai ativar as representações conceituais para que eu entenda o que está sendo dito e possa montar a minha resposta. E uma via dorsal,
que é dividida em duas, mas isso não é importante para a gente aqui, que seria a via mais fonológica e motora, mais sensorial motora. Ela vai processar a informação fonológica, os fonemas, para que eu consiga compreender o que está sendo dito, e vai ativar as formações motoras, né? O mapinha motor que eu preciso ter para conseguir produzir a fala. E com isso eu consigo responder, né? Com a integração de tudo isso, eu consigo responder ao que me foi dito. Deixa eu passar vocês aqui para o cantinho para eu conseguir ver o que eu estou passando. Mas não é só isso, né? Aqui a gente está falando só de áreas corticais. Mas e o que está acontecendo dentro do cérebro, vamos dizer? O que está acontecendo nas áreas subcorticais? Hoje em dia a gente percebe a importância desses feixes, né? Que conectam as várias regiões e como eles são cruciais para que tudo fique integrado e da melhor forma. Então, nesse desenhinho aqui, a gente tem vários feixes e o Chang, né, o Eddie Chang, que é o autor desse estudo, ele coloca os tipos de erros que a gente pode observar quando a gente estimula ou quando a gente tem a lesão de cada um desses feixes, né? Não vou entrar super a fundo aqui, mas o mais importante é a gente perceber como a linguagem está organizada em rede, né? Veja, a gente tem esse IFOF aqui, que é o fascículo fronto-orbital, ele vai do nosso lobo frontal até lá atrás no lobo occipital, ele está conectado ao cérebro inteiro. A gente tem feixes temporais, parietais, frontais. O cérebro inteiro está trabalhando em conjunto para que a gente consiga ter essa função. Então, quando a gente vai avaliar um paciente, a gente tem que levar isso em consideração, que não é uma área fechadinha, como não vai ser a área da música, né? Eu preciso entender o cérebro como um todo para entender essas funções cognitivas complexas. Então, aqui só para vocês darem uma olhada, né, em tudo que a gente precisa olhar quando a gente está avaliando a função de linguagem, né? Esse é de um trabalho de um dos protocolos que existem para avaliação de linguagem, é um protocolo holandês, o DULIP. É claro que a gente não vai avaliar todas essas áreas, não vai estimular todas essas áreas num único paciente, porque a gente só abre a calota craniana onde o paciente precisa ser, onde está o tumor daquele paciente, né, para reduzir os riscos. Mas olha como tem áreas em todas as regiões do cérebro, não importa onde esse tumor esteja, eu tenho que avaliar a linguagem, né? E para a música vai ser algo muito, muito similar. Eu coloquei um videozinho aqui, provavelmente, eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas não é necessário, até porque está em alemão. Eu não sei quantas pessoas aqui sabem alemão, mas eu acho que ele ilustra bem como que funciona esse mapeamento, tá? Então aqui vocês veem embaixo a carinha do paciente, né? Vocês vão ver ele mexendo a boca. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma atividade de nomeação, então a gente mostra figuras para ele e ele diz o nome, né, daquele objeto. Mostra um piano, ele tem que dizer piano. E ao mesmo tempo, o cirurgião está segurando aqui esse instrumentinho, que é um eletrodo, para estimular, e ele vai aplicar uma corrente elétrica em determinadas áreas. Se ele faz isso e a gente percebe, enquanto o paciente está nomeando, e a gente percebe um erro na nomeação, um erro na articulação do que o paciente está falando, ou parou completamente, não está produzindo mais nenhuma fala, eu sei que essa é uma região importante para a linguagem. Então, ele vai marcar essa região com esses papeizinhos, e quando ele for retirar o tumor, ele vai preservar essa área. Se a gente não vê nenhum tipo de prejuízo quando essa região é estimulada, eu sei que ela é uma região que pode ser retirada quando a gente for retirar as margens do tumor. Então, vou colocar aqui rapidinho para vocês verem.
Não sei se deu para vocês verem, mas tem algum momento em que o cirurgião estimula e ele fala, não vou saber falar o alemão, mas isso é, e aí ele não completa. É o que a gente chama de speech arrest, né? O paciente para de conseguir produzir linguagem. Então, eles vão vão pontuar essa região como uma região eloquente e não vão retirar, essa região quando for fazer a dissecção do tumor. Só que qual que é a grande questão aqui? E aí entra a minha pesquisa e daqui a pouco a gente vai conectar com a música, né? Não existe nenhum protocolo padronizado atualmente para avaliação dessas funções dentro do contexto cirúrgico. A gente tem algumas iniciativas, como aquela que eu comentei, né, holandesa, que é o DULIP, que é uma bateria padronizada com vários testes de linguagem que são aplicados em sequência dentro do contexto cirúrgico, mas ele ainda é um teste super longo, em muitos momentos não dá para aplicar ele todo, depende muito de como o paciente está. E é em holandês. Então, aqui para nossa realidade em português, menos ainda. O que acaba acontecendo é que cada cirurgião psicólogo decide, meio que baseado ali onde está o tumor, quais funções que poderiam estar prejudicadas, e aí escolhem alguns testes que podem estar padronizados ou não, aqui na realidade do Brasil, para aplicar. Então tem uma lacuna grande aí, né? E aí o meu trabalho do doutorado, né, e o trabalho do nosso laboratório é a criação justamente de uma bateria padronizada que seja curta para avaliar a linguagem, né? E a gente chama de MILT, é o Meaning Interpretive Language Test, que teria alguns benefícios, tanto o fato dele ser curto, quanto o fato dele avaliar várias funções de linguagem diferentes, que eu já mostro para vocês, quanto o fato de pressupor mais longa antes e depois da cirurgia. E por que isso é importante? Com uma avaliação pré-operatória, eu já consigo mapear quais prejuízos de linguagem eventualmente aquele paciente tem. Se eu tenho um paciente que tem um tumor e ele tem uma dificuldade muito grande de repetir, por exemplo, coisas que eu falo para ele, não adianta nada na hora da cirurgia eu avaliar a função de repetição dele, porque ele não vai conseguir repetir. Ele já não conseguia repetir antes, na cirurgia, menos ainda. E eu não vou saber, eventualmente, quando ele não conseguir repetir, se eu estou avaliando ali um déficit que ele já tinha antes, ou se eu estou avaliando algo que surgiu por conta da minha intervenção, que surgiu pela estimulação. Então, essa é uma bateria que permite que eu individualize, né? Eu deixe mais personalizada a avaliação para os déficits que aquele paciente já exibe. E eu escolho utilizar baterias, né, testes que são de funções que estão preservadas nele. E além de, com uma avaliação pré, intra e pós, eu vou fazer uma comparação dos scores desse paciente ao longo do tempo, eu consigo ver se ele tem algum déficit pós-operatório que não estava presente antes, se houve melhora em relação ao que ele tinha antes. Então, eu consigo ter uma visão muito mais padronizada de todo esse processo. Essa é a nossa ideia, né? E aqui a gente tem algumas das atividades que o paciente tem que fazer, né? E ele faz tudo isso em cerca de 3 minutos e a gente repete todas essas atividades 10 vezes durante a cirurgia, para a gente conseguir ter bastante dado, né? E aí vocês veem que aqui tem desde atividades super simples, tipo contar de 1 a 10, a gente fala para ele contar e ele tem que ter essa compreensão auditiva até atividades muito cognitivamente demandantes. Aqui embaixo, essa 7 é o Odd Word Out, que é basicamente uma atividade de categorização, né? Então, ele lê 3 palavras e tem que dizer qual palavra que não combina com as outras. Ou aqui, uma geração de verbos. Ele é apresentado com um substantivo e ele precisa gerar
uma ação associada àquele substantivo. Então, a bola, chutar, carro, dirigir, são atividades, são tarefas mais demandantes do ponto de vista cognitivo, né? Essa bateria, ela é sempre randomizada, então a cada vez que ela é aplicada com o paciente, ele começa numa atividade diferente e a gente estimula por 3 minutos para ver se tem prejuízo em alguma dessas tarefinhas. Se não tiver, aquela é uma área que pode ser retirada. Se tiver, aí a gente faz o cirurgião faz coloca na balança, né? O quanto que ele vai tirar do tumor e o quanto que tem que ter de preservação funcional para o paciente. Mas e a música, né? A gente falou bastante da linguagem. E a função musical se aproxima muito da função da linguagem nesse sentido de ser algo que precisa que o cérebro todo funcione coordenadamente para que a função ocorra de forma adequada, né? A gente tem, claro, algumas áreas que a gente sabe que estão mais associadas à função musical, então é claro que a gente vai ter um papel das áreas motoras muito importante, seja porque a gente vai falar de instrumentos musicais que precisam ser tocados, ou da articulação, no caso do canto. A gente precisa ter áreas sensoriais, auditivas, para monitorar, né, o que está sendo tocado. Mas a gente tem também, por exemplo, uma lateralização que já é muito bem observada em algumas áreas. O giro temporal superior é um exemplo, né? Do lado esquerdo, ele está mais associado à fala, né? A articulação dos sons da fala. Já do lado direito, ele está mais associado ao contorno melódico, né? Que é muito importante para a função musical. O cerebelo, outra área, né? Ele está envolvido com a manutenção do ritmo, do tempo, que é muito importante também para a música. Coordenação motora fina, quando a gente está falando de instrumentos como o violino. O corpo caloso, como a gente tem funções que são lateralizadas, a gente tem que ter uma comunicação muito eficiente entre os dois hemisférios para que tudo funcione de forma coordenada. Alguns estudos trazem até, né, que o corpo caloso de músicos é um pouquinho mais grosso do que o corpo caloso de não músicos, porque eles precisariam dessa conexão muito mais forte entre os dois hemisférios para que a função funcione bem. Então, a gente tem, nesse sentido, uma função tão complexa, ou talvez mais complexa, do que é a linguagem no cérebro, né? Esse estudo, depois eu passo todas as referências para vocês, caso vocês queiram. Esse estudo da McCarthy, ele é muito interessante, né? Ele traz uma imagem que eu achei que combinava muito com a imagem. Então, achei que ficava um paralelo legal. Aqui, se vocês derem uma olhada, ao invés do paciente estar falando, ele tem um teclado e ele está tocando notas musicais, reproduzindo sequências de notas durante a cirurgia. Nesse caso aqui, além da estimulação direta, que é aquela que tem no videozinho, né, com um eletrodo individual que vai de área em área, eles usaram também uma outra técnica que se chama ECOG, que é a eletrocorticografia, que é essa aqui da figurinha B. A eletrocorticografia nada mais é do que um EEG, aquele eletroencefalograma, aquela toquinha que a gente coloca nas pessoas que tem os fiozinhos todos que saem. É um EEG que a gente coloca na superfície cortical. Então, ele tem um sinal muito mais apurado quando a gente compara com o EEG, porque o EEG, querendo ou não, tem cabelo, tem pele, tem osso, que está atrapalhando o nosso sinal. Aqui a gente tem um sinal puro, né, da superfície cortical. Então, cada bolinha dessas é um sensor, né, um eletrodo diferente que está captando o sinal elétrico daquela região. E enquanto isso é feito, o paciente reproduz uma série de sequências musicais para que os cirurgiões possam monitorar se ele consegue manter essa função ou se não.
se em alguma dessas áreas ele deixa, por exemplo, de conseguir tocar alguma nota, ou ele toca numa ordem errada, ele não consegue repetir. São vários testes que são feitos, né? E o que que é interessante, né, desses estudos que vão falar especificamente da avaliação intraoperatória em músicos, né? Esse estudo do Kaplan aqui depois é um outro muito legal para vocês lerem, que é uma revisão, né, de literatura. Eu acho que foi ele que eu passei para a Patrícia, mas eu não estou lembrada agora. Ele é uma revisão de vários estudos, né, que trabalham com pacientes que são músicos e que fazem avaliação da função da música. Eles descrevem uma série de regiões em que a gente percebe uma disfunção musical isolada. Isolada por quê? Porque a gente tem uma disfunção só na função musical e não na função de linguagem. O que isso quer dizer? Por exemplo, giro temporal superior, posterior, direito, uma região super pequenininha. Eles percebem em alguns estudos uma interrupção da música ou alteração do contorno melódico, então aquilo que a gente poderia chamar de amusia, com a linguagem preservada. Então a pessoa consegue continuar falando normalmente, mas se for cantar, não consegue mais. Então olha como é dissociado. Eu posso estar fazendo uma avaliação com um cantor, tá conseguindo falar, vai conseguir cantar. Não necessariamente. Depende da área. Algumas áreas têm essa dissociação entre a função musical e a função de linguagem. O giro frontal médio bilateral, né? Mais uma vez, uma interrupção do canto sem prejuízo da fala. O giro temporal médio esquerdo, uma interrupção motora do piano, então aqui nessa imagenzinha, sem alteração de linguagem. Então, aqui a gente tem uma alteração puramente motora que vai prejudicar um paciente que talvez, né, tenha isso como a profissão dele, ou como um hobby, ou algo que é muito importante na vida dele, e não tem nenhuma alteração de linguagem. Então, os estudos eles vão tentando mapear, e aqui na figurinha do lado eles trazem um mapinha bem legal, né? Cada pontinho desses é um eletrodozinho do ICOG, né? De eletrodos que estão ativos, ou seja, que, né, regiões em que teve atividade, em vários tipos de atividades diferentes. E alguns deles estão ativos só para funções, para percepção de linguagem ou só para percepção de música, e alguns estão ativos para as duas coisas. Então, dependendo da região, eu vou ter funções, eu vou ter uma rede que se interconecta em que linguagem, ou eu vou ter uma rede. Qual que é a hipótese, então, que muitos autores colocam, né? E que nesse estudo da McCarthy eles acabam destrinchando mais, e eu acho que é o mais interessante aqui, né? É que talvez existam redes neurais comuns entre a linguagem e a música para um processamento mais básico de palavras, de tons, da parte motora. Então, os pequenos bloquinhos que vão formar a função como um todo. Mas talvez essas redes sejam diferentes conforme eu vou tornando esse processamento mais complexo. Então, se eu vou para o nível das sentenças, das frases, né, ou da interlocução, ou eu vou para das melodias, né, que são junções desses vários bloquinhos, aí eu tenho uma dissociação da rede de música e da rede de linguagem. Lembrando que as duas são totalmente, né, interconectam todas as partes do nosso cérebro. Um exemplo que ela traz disso é o giro temporal. O giro temporal superior regiões super pertinho. Tinha uma sensibilidade seletiva para complexidade de música, mas não de linguagem. Então, o que é mais importante aqui, né? Justamente entender que o cérebro funciona em rede
e que algumas dessas áreas vão ter funções comuns compartilhadas nessas redes e outras partes vão ter funções dissociadas. Então, quando a gente avalia, é importante a gente pensar, né, nessa organização. Agora, já estou me encaminhando para o final, tá? Acabei de apresentar isso aqui para vocês, mas vou mais além, talvez para gerar pulguinhas atrás, né, da nossa orelha, porque é uma questão que para a gente que trabalha com essa parte de avaliação também é muito presente, né? Esse estudo do Martim Fernandes é um estudo super recente do ano passado. E é um estudo feito em conjunto com um autor, né, o Dufault, que é um autor super assim conceituado, né, na área da avaliação intraoperatória, do mapeamento cortical direto. Eles colocam nesse artigo um contraponto, né? Se a gente está continuamente falando de funções complexas, funções em rede, funções que não estão localizadas numa determinada área, por que que a gente insiste em pensar em avaliação nessas caixinhas? A avaliação de linguagem, a avaliação de musicalidade, a avaliação motora. A gente cada vez mais percebe que o cérebro é totalmente interconectado. Será que fazendo isso a gente não está deixando a informação passar? Pensando na avaliação dentro dessas caixinhas? Então, o que que ele propõe? Ele propõe essa abordagem em meta-rede, né? Já que a função musical, a função de linguagem, etc., é complexa, ela só vai ser preservada pela dinâmica das redes integradas, de tudo funcionando junto. Então, quando eu for avaliar, eu não necessariamente preciso avaliar especificamente cada componente, mas eu preciso pensar desde a parte mais básica, o processamento sensório-motor, até o processamento mais complexo, pensar em todas essas camadas para tentar pegar todas as redes, né? Por isso ele fala meta-rede, né? Tentar sair da função só da rede e pensar na integração de todas elas. Ele fala, então, de 3 níveis de análise que precisam ser feitas, né? O primeiro nível é o nível unimodal. Por exemplo, eu avaliar a parte motora e eu perceber que o paciente tem um movimento involuntário. Ok, eu estou tratando de uma coisa super pontual, né? Aquela região está lidando com movimentos voluntários. Se eu estimulo, o paciente tem um tique ali no dedo. Mas eu tenho também um segundo nível de análise, né? Um segundo nível de demanda cognitiva, que é o nível de rede, das redes específicas daquelas funções cognitivas. Quando eu avalio, né, esse nível e eu encontro alguma disfunção, normalmente são disfunções desse circuito, aqueles exemplos que a gente falou de ter o canto dissociado da fala. Eu tenho uma função para um paciente que não consegue, que consegue falar, mas não consegue cantar. Estou falando de uma disfunção específica da rede de linguagem. Mas e essa disfunção intersistêmica? E aí ele traz 3 casos, né? Eles trazem nesse artigo que são muito curiosos, de alguns pacientes que não tinham dificuldade, por exemplo, para cantar ou para dedilhar um instrumento, quando estimulados numa área, conseguiam continuar cantando e conseguiam continuar dedilhando. Mas se faziam as duas coisas ao mesmo tempo, não conseguiam mais. Então, se era pedido para eles tocar e cantar ao mesmo tempo, aí eles não conseguiam. O que que é essa disfunção? É uma disfunção que ele chama, né, de intersistêmica. Eu estou trabalhando com uma rede motora, mas eu estou trabalhando também com uma rede de linguagem, eu estou trabalhando também com a rede de música, e o prejuízo só vai aparecer quando eu avaliar as 3 coisas ao mesmo tempo. Então, basicamente, o que ele fala para gente é: vamos tentar pensar, parar de pensar de forma localizacionista, que é o histórico, né, das neurociências. E a gente vai se afastando disso, mas parece que é uma coisa muito difícil da gente abrir mão.
E a gente acaba tendo sempre soluções que levam em consideração as localizações, né? Então ele está provocando, no fundo, né? Ele está provocando a gente a pensar mais em termos de redes e de interação entre redes na hora que a gente for avaliar. Então, é claro, se eu tenho um paciente que é músico, eu preciso ter alguma noção se ele está conseguindo continuar a cantar, se ele consegue continuar a tocar um instrumento, mas eu preciso também avaliar isso em conjunto com outras funções, porque talvez avaliar só isso faz com que eu perca informações, né? Ele traz nesse estudo esses três pacientes, são três pacientes em que ele não avaliou especificamente só a música, mas são três pacientes que depois da cirurgia conseguiram voltar ao nível de atividade que tinha antes. Então tinha uma professora de música, tinha um pianista, o terceiro agora me fugiu o que que ele era. Mas os três conseguiram voltar, conseguiram aprender novos instrumentos, então a função foi preservada. Mas não necessariamente só porque eu tinha um protocolo específico ali de avaliação de música, mas sim porque eles fizeram uma avaliação bem abrangente, né? Chegando aqui no final, desafios e limitações. Então, o que que a gente ainda tem hoje em dia, basicamente a área toda, para resolver, para que a gente consiga caminhar, né? Assim como na linguagem, na parte da música, uma ausência dos testes específicos validados. Se na linguagem a gente não tem, na música menos ainda, para avaliar ritmo, para avaliar leitura de partitura, para avaliar uma coisa que é super, super importante e super difícil da gente conseguir acessar, que é a resposta emocional. Se eu sou um músico que não consigo me conectar no nível emocional com aquilo que eu estou produzindo, eu vou ter uma lacuna gigantesca na minha comunicação com o público, no meu desenvolvimento enquanto músico. E é uma função muito difícil, né? Essas funções socioemocionais são muito difíceis ainda, são um grande desafio para a gente, né? Quando a gente avalia. Mas a gente também tem limitações muito específicas de um setting de cirurgia, né? Instrumentos de sopro, por exemplo. Pode aumentar a pressão intracraniana se o paciente começa a soprar muitas vezes um saxofone, uma flauta. Isso gera problema na hora da cirurgia. Como é que a gente contorna isso? A posição do paciente, né? Não é a gente que define como que o paciente vai estar no centro cirúrgico, é o cirurgião baseado na localização do tumor dele. Ele pode estar com a cabeça para lado, ele pode estar para cima. Isso é um desafio para a gente que precisa avaliar, porque às vezes é até difícil de mostrar para o paciente a tela com as coisas que ele precisa ver. E se a gente pensa num paciente que precisa tocar um instrumento, isso é mais difícil ainda, né? Alguns estudos, como esse da PI, por exemplo, que é a mesma autora que liderou o desenvolvimento do DULIP, trazem algumas ideias, né? Por exemplo, colocar o paciente alguns dias antes para treinar a tocar o instrumento deitado. Porque ele vai, por exemplo, eles tinham um violinista, né, nesse caso. Puxa, é super. Eu imagino, eu não sou violinista, mas deve ser super difícil tocar o violino deitado. Pode ser que se ele fosse, o paciente fosse fazer isso só na hora da cirurgia, saísse uma música toda meio esquisita. E não é pela estimulação, é pela forma como a situação está colocada. Então, colocar esse paciente antes, treinando a tocar as músicas que ele conhece, deitado, entender como é que isso vai funcionar, se aproximar do contexto para que isso seja mais familiar, reduz a ansiedade também, né? De uma situação que já é bem complicada, né? Do paciente acordar durante uma cirurgia. Tudo isso ajuda, né? Mas são desafios que estão colocados quando a gente fala desse tipo de avaliação. O que que eu gostaria então que ficasse, né, da nossa conversa hoje? Que os estudos eles mostram, né, que alguns recursos neurais são compartilhados entre a função de música e a função de linguagem, mas conforme a complexidade aumenta, essa rede vai se dissociando, então isso a gente tem que levar em consideração na hora de avaliar. Que algumas áreas podem ter uma função interrompida nas duas redes, ou pode ser uma interrupção seletiva. Então, eu preciso levar isso em consideração quando eu for avaliar. E que a preservação da musicalidade
possível, mesmo sem esse mapeamento direto de onde estão as funções musicais. Se eu tiver essa abordagem de rede, é muito possível que eu consiga preservar essas funções que são complexas e eu não precise necessariamente aumentar o meu tempo de avaliação em um montão de minutos, porque eu tenho que fazer uma bateria completa de linguagem, uma bateria completa de música, uma bateria. Então, isso para o futuro dessas avaliações vai ser muito importante. Trabalhar, então, os protocolos personalizados para cada paciente, para a vivência de cada paciente, ter uma integração entre as abordagens que focam em linguagem e as abordagens que focam em música, e fazer tudo isso baseado, né, nesses modelos conectômicos, né, no conectoma, pensando nas redes cerebrais. E é isso. Aqui eu coloquei as carinhas principais, são muitas carinhas, não coube todo mundo, tá? Mas o nosso laboratório, só para passar esse reconhecimento, né? Os meus orientadores, a Analia e o professor Lepski, os pós-docs do grupo também, que me ajudam super, 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 que é a Patrícia e o Leônidas. E é importante mencionar também que esse nosso projeto faz parte de um projeto SPEC, né, de um projeto maior da FAPESP, de inovações em comunidades humanas e não humanas, que basicamente está tentando entender a evolução da linguagem, né, em animais até chegar nos humanos. Então a gente trabalha em conjunto com biólogos, com arqueólogos, com um montão de gente para ajudar. E algumas colaboradoras, né? A Márcia, que é a fono, que ajuda muito a gente na aplicação e em pensar os testes, e a Maréia, a Aniela e a Juliana, que são três linguistas da UFRJ que ajudam muito a gente, né, quando a gente monta esses protocolos, a ter certeza de que a gente está avaliando algo na linguagem que faz sentido do ponto de vista linguístico. E é isso. Sobrou tempo para pegar? Ah, sobrou. Obrigada. Muito legal, Giovana. Obrigada pela fala, super clara. Você conseguiu passar um panorama, assim, um painel muito bacana e assim abrangente, né, dos desafios, né, de se fazer esse tipo de trabalho. E, nossa, assim, várias perguntas. Eu acho que deve ter muita gente aqui também ansioso para para perguntar. Vou abrir então, né? Vamos abrir aqui para o pessoal poder se manifestar, tanto no chat como quem puder abrir a câmera, falar no microfone. Fiquem à vontade, por favor, tá? É até mais legal se vocês puderem fazer isso. E, e é isso. Eu só fiquei assim, uma pergunta rápida enquanto as pessoas, né, começam a se mexer aí. Como é que se lida com a questão da ansiedade do paciente durante a cirurgia? Ah, esse é um super desafio. É um super desafio, né? É claro que, assim, é uma situação ansiogênica por si só e não tem muito como a gente sair disso, né? Mas o que normalmente a gente faz, que ajuda muito, né, é trazer muita informação para o paciente, né? Então, é, quando é passado para o paciente o tipo de cirurgia que ele vai fazer, é colocado de forma muito clara para ele, né? Que é uma opção dele, se ele não quiser acordar, mas que ele acordando, as chances da gente ter um resultado melhor são muito maiores, porque a gente consegue monitorar essas funções em tempo real, e normalmente eles topam, né? E o que a gente faz é mostrar, por exemplo, o teste para ele, né? No pré-operatório, a gente faz uma versão mais longa desse nosso teste de linguagem, né? Então ele já sabe que tipos de tarefas que ele vai encontrar lá, né, como que isso vai funcionar. A gente passa com ele todo o passo a passo, né? Você vai acordar, a gente vai perguntar algumas coisas, depois a gente vai ficar conversando, porque tem esse ponto também, né? Depois que a gente termina o teste, a gente continua conversando com o paciente enquanto o cirurgião faz a retirada do tumor, porque às vezes nesse processo de retirada tem alguma coisa, então a gente tem que manter ele conversando o tempo todo, né? E manter a sala cirúrgica sempre muito calma, né? Uma comunicação em voz baixa, sem grandes barulhos. E, em geral, tem sido bem positivo, assim, a gente até se surpreende. A gente tem alguns pacientes até que
Teve uma vez que foi muito engraçada, que o anestesista teve que virar e falar: tá bom, fulano, que era o paciente, agora a gente vai botar você para dormir de novo, porque ele não parava de falar. Porque eles querem ajudar, né? Eles Claro. querem. Então mas é um desafio, né? A parte da ansiedade, com certeza. Imagina. E aí, pessoal, perguntas? Surgiu só uma perguntinha simples aqui no chat. Existe algum musicoterapeuta no grupo, Giovana? Nesse nosso grupo, não, por enquanto não, mas eu acho que seria super legal, né, pensar. Hoje em dia, a gente, nesse projeto específico, a gente tem fono, linguista, neurocientista, neurocirurgião, eu que sou a psicóloga, e os pós-docs, né, que tem uma formação também em neurociência, mas a gente não tem musicoterapia. Mas acho que seria muito legal pensar, né? Porque a gente ainda não teve a oportunidade de fazer a avaliação em um paciente que é músico, né? Acho que se a gente tivesse, com certeza, seria super necessário, tanto um músico quanto um musicoterapeuta. Eu sei que naquele estudo da PI, eu acho que eles tinham uma musicoterapeuta na equipe e tinham também uma das autoras que era música, até mesmo para ela conseguir avaliar, né, a performance musical do paciente enquanto ele estava produzindo durante a avaliação intraoperatória. Porque às vezes para a gente que é leigo, né, eu, por exemplo, que não consigo tocar nem duas notas no piano, é muito difícil saber se a pessoa está conseguindo fazer ou não, a não ser que seja algo muito gritante, né? Então, por enquanto não tem, mas acho que seria super interessante. E acho É, que teve uma logo antes, desculpa te passar, Marcos, mas não, não, alguém tudo bem. falando do funcionamento de pessoas que falam outro idioma, além da aptidão para música, né? Ah, sim. E a questão do duplo idioma é muito interessante, né, do ponto de vista da linguagem. Então, tem vários estudos que trabalham com pacientes que são bilíngues. Mas especificamente naquele estudo do Martin, que é o da parte das redes, deixa eu voltar aqui. Nesse aqui do Martim Fernandes, uma das pessoas, né, um dos profissionais, que eu acho que era professora de música, era poliglota. Então, além deles avaliarem a função de linguagem, eles também avaliaram, além de avaliar a função musical, eles avaliaram todas as tarefas em mais de uma língua, em concomitância com a parte musical. Então foi uma coisa super complexa. Talvez seja interessante dar uma olhada nesse estudo, né? Porque ele juntou as duas coisas. Ele juntou os dois idiomas, né? No caso dela era mais, acho que eram quatro, cinco, e a habilidade musical, né? Então é um desafio ainda maior, com certeza. Eu teria exatamente uma pergunta dentro desse contexto do que você falou do Martim Fernandes. É, que o eletrodo que você mostrou naquela foto, ele ativa uma pequena área, né, do encéfalo, né? Ou enfim, do cérebro, Isso. né? E agora, para estudar melhor as conexões, seria necessário um tipo de eletrodo que ativasse simultaneamente diferentes pontos do cérebro. Então, o que que eles fazem aqui? O ICOG, na verdade, ele pode ser usado para estimulação, mas aqui nesse caso, ele está coletando os dados elétricos de toda essa região. Então, ele por si só já está abordando a rede, né? Quando ele pega toda, a pessoa está fazendo a função e aí todos esses eletrodos vão coletar o sinal. E aí a gente vai ver que talvez mais para uma área ou mais para outra, ou dois eletrodos que estão separados, mas respondem a uma mesma questão, a gente entende que tem uma conexão ali, né? Então vai ter uma análise dos padrões elétricos, né? Então é a partir disso que eles entendem um pouco mais essa questão da rede. Com os eletrodos, com a estimulação direta, né? Aí a gente tem que ter a avaliação tanto da parte cortical quanto da parte sub desses feixes, né?
que vão conectar uma área a outra e que aí a gente entende que a gente estaria interrompendo a função da rede, né? Se a gente estimular esses feixes, ao invés de estimular só as áreas. E aí tem que desenhar tarefas que meio que abordem as duas funções ao mesmo tempo para a gente ver o que acontece, né? Então, Certo. nesse caso, é isso que tá. Nesse estudo, eles usaram as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eles usaram as duas coisas da mesma cirurgia, É, a estimulação direta e o ICOG. tá, e só complementando, quer dizer, vocês têm a possibilidade de ativar ou de estimular áreas subcorticais também, Sim, ou é mais difícil? Isso. Com Claro que tem áreas que é difícil de você atingir, né? Dependendo de onde tá, mas a estimulação direta pode ser feita em áreas subcorticais. O grid, ele pode ser colocado, e como ele está muito perto, ele consegue ter uma noção mais da profundidade do sinal do que é um EEG, por exemplo. Mas não é uma estimulação direta, né, nesse caso. Certo. Carl, você quer falar aí o seu comentário ou prefere que eu leia? Bom, acho que ele prefere que eu leia. E nesses casos de disfunção na integração dos circuitos, caso em que ela só é identificada na execução simultânea, como se dá a intervenção terapêutica? Me parece que a tendência a localizar é, ao menos parcialmente, uma certa necessidade de circunscrever a disfunção a uma região. Quando isto não é possível, como proceder? Como desenvolver a integração da circuitaria ligada a habilidades complexas? Já há alguma técnica mais consolidada nesse sentido ou seria meramente uma questão de prática? Não, muito bom. Eu não sei se eu entendi ela toda, vou responder o que eu entendi, aí se, Carl, se eu estiver respondendo alguma coisa nada a ver, você me fala. É, mas aqui a ideia não é necessariamente a gente pensar na intervenção terapêutica, tá? Aqui a ideia é muito mais coletar o dado para a gente evitar uma disfunção posterior, né? É, então, quando eu faço uma avaliação e eu percebo que tem, por exemplo, uma disfunção como essa que é descrita, né, que acontece só quando a gente tem duas funções ao mesmo tempo, a tendência do cirurgião é evitar essa região para que a gente não tenha esse déficit, para que a gente não tenha que ter uma intervenção terapêutica, né? Eu imagino que no caso de uma intervenção terapêutica, em casos em que a gente tem uma disfunção nesse sentido, aí a gente precisa ter um trabalho muito mais de habilitação das funções executivas, que são as funções que permitem com que a gente lide com mais de alguma coisa ao mesmo tempo, né? E aí é um trabalho que é baseado na plasticidade cerebral, com a gente tentar recuperar um pouco a função de alguma área que foi lesada, né? É, mas sim, existe uma necessidade, é claro, assim como as categorias diagnósticas, né? A gente precisa de uma certa localização para a gente poder saber como intervir, a gente poder prever como que aquilo vai se manifestar no comportamento do paciente. Mas aqui a gente está falando de um passo anterior, de tentar entender mesmo como é que isso está organizado no cérebro. E muitas vezes, acho que o ponto do artigo é que muitas vezes a gente acaba caindo de alguma forma num localizacionismo, porque isso é um costume, sendo que é muito mais informativo para a gente, do ponto de vista do funcionamento cerebral, a gente pensar nas redes, né? Não sei se eu consegui responder. Acho que sim, não falou mais nada. Eu tô vendo aqui que ele saiu da reunião, então Ah, não sei se ele puxa! ouviu a sua Eu resposta. reparei isso também. Ele jogou a pergunta e Mas saiu. Ele jogou para a plateia e foi foi embora. Tudo embora, mas foi bem. ótimo, assim, eu achei ótima a sua resposta. Tomara que ele veja depois no YouTube, então. E, mas Que alguém, bom. gente, a gente podia ficar conversando aqui horas, né, sobre.
Ah, eu podia. Eu adoro esse ciclo de palestras de vocês. Eu acompanho muito, eu acho tão legal. Eu quase nunca consigo acompanhar presencial, mas depois eu acompanho no YouTube, porque eu acho o máximo. É muito, muito legal. Ah, que legal. Bom, se ninguém tiver mais perguntas, eu acho que a gente pode encerrar então, e a gente deixa aqui, não sei se Giovana deixou o contato ou se Ah, quer deixei aqui passar no depois. final. Isso. Deixei os meus e-mails, deixa eu colocar aqui de novo, mas depois, se alguém quiser, pode me escrever no e-mail. Eu tenho dois, pode ser em qualquer um deles, tá? Depois quiser conversar, ou enfim, que eu mande as referências que eu usei, fiquem à vontade. Ótimo. E lembrando, né, esse vídeo depois a gente coloca no nosso canal, no YouTube, então dá para assistir de novo e eventualmente, se alguém tiver alguma dúvida, né, a partir daí entrar então em contato com a Giovana. Mas super obrigada, Giovana, pela presença, pela participação. Adorei sua fala, e espero que a gente possa, né, conversar de novo em breve. Eu quero muito saber dos desdobramentos aí do seu trabalho. Com certeza, vamos conversar sim. Obrigada mesmo, obrigada pelo convite. Eu gostei muito. E parabéns pelo projeto. Obrigada. Marcos, quer falar alguma coisa? Não, Giovana, prazer revê-la e ficamos sempre em contato. E mandou um abraço para a Annali e para o Guilherme e para o Leônidas também, Ah, que sim, Leônidas também era nosso, do nosso grupo. também foi nosso colega na turma de neurociência, né? Sim, Então, vou tudo de bom. repassar. Aguardamos uma palestra ano que vem com mais resultados. Certeza, né? Mais, Já estou né? curiosa. Oba! Maravilha, obrigada, gente. Então, obrigada a presença de todos, todas. Obrigada, Marcos, aí pela parceria mais uma vez. E lembrando, a nossa próxima palestra é no dia 6 de outubro, ok? E a gente aguarda vocês lá, então, na próxima. Abraços aí a todos, a todas. Abraços a todos, boa tarde.